Semana passada, para a gente relembrar algumas coisas que nós falamos na semana passada, né? Nós vimos que Deus chamou as pessoas que fazem parte da igreja para nós vivermos de uma maneira digna da nossa vocação. Então, Paulo ele fala nesse texto que Deus um dia chamou os nossos nomes da eternidade e não nos chamou somente para nós vivermos, mas para nós vivermos de uma maneira digna. E Paulo descreve nesse texto também a maneira que a igreja funciona, ou seja, Paulo ele descreve a maneira que é o fluxo de funcionamento da igreja, e através desse fluxo de funcionamento da igreja, Paulo diz que a graça de Deus ela é derramada na igreja, sobre a igreja, através desse funcionamento que a igreja tem. Paulo também disse que existe uma medida de graça que ele distribuiu a cada membro que faz parte do corpo de Cristo. Então aqui eu estou relembrando algumas coisas que nós falamos na semana passada, para poder relembrar você que existe uma medida de graça que foi repartida a você que faz parte do corpo de Cristo. Uma medida de graça que eu não desfruto e que você desfruta e que você pode derramar sobre a igreja e assim a igreja receber a medida de graça completa que Jesus deseja para ela. Então Paulo fala que existe uma medida de graça sobre cada membro e cada membro do corpo, quando ele está junto, ele pode contribuir para que a igreja possa funcionar e chegar para o objetivo, para o grande objetivo, ao grande propósito que a igreja tem. E qual é esse grande propósito? Paulo fala lá no final, no versículo 15 e 16, ele diz assim que o propósito dessa medida de graça ser derramada é que nós possamos ter uma unidade da fé, para que nós possamos ter o conhecimento de Cristo, para que nós possamos atingir uma maturidade e uma medida da plenitude de Cristo. E o que isso significa? Significa que quanto mais nós derramamos a medida de graça que o Senhor confiou para nós como partes do corpo de Cristo, mais a estatura de Cristo vai se formar no meio da igreja e mais Cristo vai ser visível no meio da igreja e para o mundo. Então Paulo deixa claro isso. Eu queria ler com você Efésios 3, 17 e 19, só para reafirmar esse pensamento, para que você possa ver que o quão é importante da medida de graça que o Senhor derramou para você, o quão é necessário que essa medida de graça que Deus derramou sobre você, você possa derramar sobre a igreja. Eu queria que você lesse comigo Efésios 3, do versículo 17 ao versículo 19. Paulo, ele falando a respeito desse mesmo assunto, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E esse alicerçar, esse arraigar o amor, ele tem um motivo. Ele fala assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou na coletividade, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então há uma necessidade de nós estarmos arraigados em amor e juntos, nós podemos juntos conhecer e compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Irmãos, isso só é possível acontecer juntos. Isso não é possível acontecer de maneira individual na nossa vida. Porque existe uma medida de graça que Deus derramou sobre você, e essa medida ela é necessária para que isso aconteça no corpo de Cristo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo afirma que só é possível nós mostrarmos a imagem de Jesus para o mundo e também nós experimentarmos Cristo nessa medida, se nós realmente andarmos juntos. Isso significa que se eu, como parte do corpo de Cristo, eu não vivo de maneira digna, eu privo as pessoas que estão em minha volta de experimentar de Cristo. Se você
não vive de maneira digna, derramando essa medida de graça que Deus colocou sobre você, no meio do corpo de Cristo, você priva as pessoas de experimentar a Cristo. Porque aquilo que você carrega eu não carrego, e aquilo que eu carrego você não carrega. E nós precisamos uns dos outros para experimentar esse nível de Cristo, um nível mais alto, um nível mais forte. Isso significa que, se você não fizer isso, o corpo de Cristo sofre. Porque vai faltar algo para que o corpo de Cristo possa chegar a essa maturidade. Paulo ele deixa claro que esse fluxo de graça sobre a igreja é que vai capacitar a igreja de andar de maneira digna do seu chamado. E esse chamado, irmãos, ele é demonstrado através de uma expressão que Paulo usa aqui no versículo 2. Eu gostaria de ler o versículo 2 de Efésios, para que você consiga perceber como essa medida de graça, ela flui no meio do corpo de Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 2. Paulo diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está falando que existe uma maneira de nós vivermos dignamente aquilo que o Senhor nos chamou a ser. E essa maneira digna que ele demonstra que nós podemos viver está dentro dessa expressão que ele usou aqui, que é essa expressão uns aos outros. E aqui hoje eu quero começar a mensagem. Tudo que eu fiz com você hoje foi um retrospecto do que nós falamos na semana passada. E agora eu quero falar a respeito dessas mutualidades. Antes de falar exatamente a respeito dessas mutualidades, irmãos, é importante nós entendermos que qualquer crença que existe na face da terra, ela é sustentada por 3 pilares principais. Então, se você olhar o cristianismo, se você olhar o hinduísmo, se você olhar o islamismo, se você olhar o espiritismo, qualquer tipo de crença, para ela se estabelecer, ela funciona debaixo de 3 pilares principais. E esses 3 pilares principais você vai achar em todas elas. E quais são esses 3 pilares principais? O primeiro é que toda crença, para ela se estabelecer, ela precisa ter uma divindade. Então, se você olha no cristianismo, nós temos uma divindade, o Deus único. Se você olha no espiritismo, você vai ver as divindades que existem no espiritismo. Se você olha no islamismo, você vai ver a divindade que existe no islamismo. Toda crença que ela expressa uma fé em algo transcendente, ela tem uma divindade no qual ela crê. A segunda coisa que existe para que uma crença possa ser estabelecida é a maneira do culto que é prestado a essa divindade. Mas existe uma terceira coisa, irmãos, que é isso que nós vamos falar a respeito hoje, que é a moralidade, ou seja, a maneira ou estilo de vida que a pessoa vive essa fé. Então, toda crença, para ela estabelecer, ela precisa ter uma divindade, ela precisa ter um modelo de prestação de culto a essa divindade, e ela precisa ter um estilo de vida que expressa a fé que ela afirma ter. Se você for em todas elas têm regras morais de vida. Se você for no espiritismo, existem as regras morais de vida. Se você for no islamismo, existem as regras morais de vida. E se você for também no cristianismo, também existem as regras morais de vida que nós seguimos, o estilo de vida que Cristo deixou para nós imitarmos e seguirmos. Por que eu estou falando isso para você? É porque, irmãos, nós precisamos entender que não é uma questão de nós só afirmarmos sermos cristãos. Nós temos uma forma de viver a nossa fé cristã. Assim como nós somos cristãos e temos uma maneira de viver, toda crença que uma pessoa deposita a sua fé, existe um estilo de vida que ela assume para ela própria viver naquele estilo de vida. Então, quando você fala, eu sou cristão, eu posso dar uma certeza para você, existe um estilo de vida que mostra realmente se você é um cristão ou não. Então, é justamente isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos viver de uma maneira digna que nós fomos chamados.
Quando nós olhamos o versículo 2, quando Paulo fala a respeito dessa maneira digna, ele cita atitudes, e ele cita algumas atitudes aqui que eu quero ver com você no texto. A primeira atitude prática que Paulo fala chama-se humildade. A segunda atitude prática, Paulo fala de mansidão. A terceira atitude prática que Paulo fala é paciência. E a quarta atitude prática que Paulo diz é suportar ou conseguir suportar as pessoas que estão à sua volta. E suportar é suportar mesmo, irmão. Não é só dar suporte. É você conviver com pessoas que pensam diferente de você, que acham diferente de você, que têm escolhas diferentes de você e você convive com essa pessoa. E eu já quero adiantar para você agora isso do porquê. Eu ia falar mais no final, mas eu vou adiantar agora para você por que isso. Quando você aceita a fé cristã, você recebe um nome para você ser chamado. E qual é a Bíblia fala que você recebe um nome para ser chamado? Quando eu chego no Elmar, na Hebe, na Bia, quando eu chego em qualquer um de vocês, como que eu identifico você? Eu falo, oi, meu irmão. E você sabe por que irmão? Porque esposo você escolhe, esposa você escolhe, filho você escolhe ter ou não. Agora irmão você não escolhe, você é escolhido. É ou não é? Quem aqui escolheu o irmão para poder ter? Ou você chegou antes e teve que aceitar quem veio depois, ou você chegou depois e teve que aceitar quem veio antes. Irmão não se escolhe. Por isso a questão do suportar é importante. Não somos nós que escolhemos, irmãos. Um dia nós somos chamados. Deus nos chamou. Só que Ele nos chamou e nós somos tratados como irmãos uns aos outros, porque é a maneira que Deus escolheu que nós pudéssemos conviver. Então se alegre. Você não escolheu o seu irmão, foi Deus que escolheu. E se você professa que Deus é seu pai, toda pessoa que fala Deus é meu pai, Ele é o seu irmão e você vai ter que conviver com Ele. Essa é a realidade da vida do corpo de Cristo. Então falando sobre essas quatro características, essas quatro características, eles são mais do que aspectos de qualidades pessoais que nós temos que carregar. Porque a vida digna do chamado de Deus é de o povo de Deus estar em comunhão. Primeiro com Deus e depois uns com os outros. E para nós mantermos essa comunhão entre nós, essas quatro virtudes, elas são absolutamente necessárias. Humildade, irmãos, que é a primeira característica aqui, naquela época, muitos não consideravam uma virtude. Mas em Cristo, a humildade, ela era uma virtude, porque o próprio Cristo, na sua vida e morte, foi a serviço e sacrifício por outras pessoas, sem se importar com a sua própria reputação. Então a humildade na sociedade daquela época, talvez não era nem considerada virtude, mas para Cristo sim, é uma virtude. Paulo mesmo, ele deixa claro isso em Atos capítulo 20, versículo 19, eu queria que você lesse lá comigo. Atos 20, 19. Paulo deixa claro isso a respeito dessa característica de humildade, que ele carregava essa característica de humildade na vida dele, no ministério dele, na convivência dele com as outras pessoas. Atos capítulo 20, versículo 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo estava falando que ele servia o Senhor com toda a humildade, porque era uma característica que ele entendia que ele precisava ter para conseguir conviver como parte do corpo de Cristo. Paulo, ele não se importava com a sua própria reputação, nem sequer com a sua vida. A humildade, irmãos, ela possui uma parte insubstituível no caráter do cristão. Não tem como você substituir a humildade por qualquer outra coisa. E humildade, muitas vezes a gente acha que a gente tem que pensar pouco da gente, mas humildade não significa você pensar menos de você, significa você pensar menos em si. Então não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. E isso é humildade.
Humildade, irmãos, é uma atitude que você tem de reconhecer que você é igual ao irmão que está do seu lado diante de Deus e que você é tão incapaz quanto o seu irmão de alcançar a perfeição pelo seu esforço. É você se colocar no mesmo nível do seu irmão. É você entender que, mesmo você tendo uma maturidade espiritual maior, você não é melhor que o seu irmão. Pelo contrário, você precisa pensar no seu irmão mais do que você deve pensar em você. Paulo fala de outra característica aqui, que é mansidão. E a palavra mansidão aqui, ela tem o sentido de docilidade quando nós formos tratar as pessoas. Ou seja, docilidade de caráter. Sabe quando você é dócil de caráter? Quando a pessoa olha você e fala, ai, eu gosto de te abraçar, porque você expressa uma docilidade. É isso que Paulo está falando a respeito de mansidão. O homem manso, ele não reivindica a sua própria importância ou a sua autoridade, porque a inclinação do coração do homem manso, da pessoa mansa, está sob o controle de Deus. Na mansidão, nós somos capazes de aceitar as diferenças que existem com os nossos irmãos, e nós adquirimos a capacidade de trabalharmos juntos, mesmo quando nós não estamos de acordo. Isso é mansidão. Mas Paulo ele continua falando de uma terceira característica, que é longanimidade. E longanimidade significa uma firme paciência no sofrimento. Quantos aqui já passaram por sofrimentos? Nossa, gente, eu passo quase todo dia ou todo dia. Meu Deus, quase que eu me sinto só agora. Pois é, irmãos. Longanimidade é nós termos uma firme paciência no sofrimento. A longanimidade ela aparece no sentido de nós não nos apressarmos a nos vingar do mal que nós sofremos, ou mesmo nós retaliarmos alguém quando esse alguém nos fere. Isso é longanimidade. A longanimidade, irmãos, envolve nós sermos pacientes com os outros, mesmo quando essas pessoas estão cometendo erros conosco. Então, essas três atitudes, elas fazem parte da vida da igreja. E a quarta atitude, ou quarto requisito é suportar. E o que é suportar? Suportar é uma manifestação prática da longanimidade. Nós acabamos de ver o que é longanimidade. Então, o suportar é a prática da longanimidade. É nós sermos clementes com a fraqueza dos outros. É nós não deixarmos de amar o nosso próximo devido às atitudes que eles fazem contra nós, que nos ofendem ou que nos desagradam. Isso é suportar. Então Paulo fala que essas quatro coisas aqui, elas são fundamentais para que nós possamos viver de maneira digna. Só que fora essas quatro coisas, irmãos, elas precisam ser praticadas dentro de um fluxo de graça que Deus derrama. E esse fluxo de graça que Deus derrama, Paulo usou uma expressão, uma palavra-chave, uma expressão-chave para poder falar onde que nós temos que fazer isso. A expressão-chave que Paulo disse foi uns aos outros. E semana passada eu traduzi essa expressão uns aos outros numa palavra só. E essa palavra chama-se mutualidade. Sabe o que significa uns aos outros? Significa mutualidade. Então hoje nós vamos ver um pouco quais são essas mutualidades que nós temos que ter entre nós. E essas mutualidades, elas sendo uma verdade no nosso meio, elas vão promover a graça de Jesus no corpo de Cristo, e ela vai nos dar, ela vai nos proporcionar a experiência de nós sermos cheios do Espírito e de nós conhecermos a plenitude de Cristo. Sem essas mutualidades aqui, irmãos, muito provavelmente nós não vamos conseguir chegar nesse lugar de sermos cheios do Espírito. Você viu que o Omar aqui, ele ministrou algumas palavras que não estavam escritas. Por quê? Porque o Omar estava exercitando algo que nós falamos a respeito disso umas 2 ou 3 semanas atrás, que é o cântico novo.
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E quando você ouvir um ministro aqui, irmãos, cantando uma frase ou cantando uma parte, uma fração de uma canção que você não conhece, não se importa, irmão, embarca junto, vai embora com o Espírito. Porque são práticas que a igreja precisa ter para que o Espírito Santo possa encher a igreja. Para que a igreja possa experimentar uma realidade de ser cheia do Espírito. Então essa mutualidade, irmãos, ela é fundamental para que nós possamos ser cheios do Espírito e conhecermos a Cristo em plenitude. É nós chegarmos a um nível de maturidade, é nós podermos não ser mais levados por ventos de doutrinas. Sabe uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, e o que eu vou dizer para você aqui, é uma impressão que eu tenho, e não vou falar que é a verdade absoluta. Mas as pessoas, elas têm fugido de viver uma vida em comum na igreja. E elas têm preferido muito mais viver em retiros, encontrões, imersões e não sei o quê. E estão fugindo da realidade da vida de igreja. Mas eu quero falar uma coisa para você. Sem a vida da realidade da igreja, sem a vida dos uns aos outros, você não vai crescer espiritualmente. Porque a maneira que Cristo deixou para nós nos desenvolvermos e chegarmos no nível de maturidade é a vida diária da igreja. Não é encontro. Não é retiro espiritual. Não é retiro de libertação. Isso é tudo ótimo e é válido, é importante. Mas isso não substitui você viver o dia a dia com o seu irmão na mutualidade. E o que eu tenho percebido é que a igreja tem criado cada vez mais estratégias. Vamos fazer um encontrão, vamos pegar as pessoas, vamos colocar dentro de uma chácara, fica lá 3, 4 dias numa imersão e nós vamos buscar mais de Deus. Irmão, quer conhecer mais de Deus? Olhe o seu irmão, enxergue o pecado dele e ande junto com ele. Aí você vai conhecer mais de Deus. É isso que vai levar você num nível muito maior de conhecimento de Cristo. Num nível muito maior de ser cheio do Espírito na sua vida. Mas voltando a respeito das mutualidades que eu quero falar com vocês. A primeira que eu quero falar para vocês está em Romanos capítulo 12, versículo 5. E eu não vou falar de todas as mutualidades, acho que vou falar de umas 2 ou 3 só. Porque não vai dar tempo, tá, irmão? Então, Romanos capítulo 12, versículo 5. É a primeira mutualidade que eu quero citar para você. Romanos 12, 5. Paulo, ele ensinando a respeito de mutualidade. No versículo 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Então Paulo, irmãos, ele tinha um hábito para ensinar. Eu já tinha falado isso na carta aos Efésios e aqui também na carta aos Romanos. Paulo também ele desenvolve o mesmo sistema de ensino. Se você ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver Paulo ensinando doutrina. Você vê Paulo ensinando a respeito da verdade de Deus. Do capítulo 12 em diante, Paulo começa a mostrar a prática desses ensinamentos. E uma das primeiras coisas que Paulo ensina em Romanos capítulo 12, para o salvo, para a igreja. Então, se você é salvo, se você faz parte da igreja, esse ensino é para mim, esse ensino é para você. Uma das primeiras coisas que Paulo ensina aqui é a respeito do seu relacionamento. Do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a igreja, do seu relacionamento com o próximo. E a frase que Paulo usa, e ele usa de uma forma reiterada para expressar esse relacionamento, foi uns aos outros. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é que nós somos membros uns dos outros. E aqui nós conseguimos perceber a diferença, que você pode ser uma pessoa que vai na igreja,
ou seja, que você frequenta a igreja, ou você é realmente uma pessoa que pertence à igreja. E existe uma diferença entre você ir à igreja e pertencer à igreja. Por isso que Paulo fala assim, nós somos membros uns dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já conseguiu sair da sua casa e você fala assim, eu vou sair hoje, mas acho que eu vou deixar minha mão em casa hoje. Quantos já conseguiram fazer isso? Eu nunca consegui, irmão. Nós não conseguimos fazer isso, sabe por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Esse é o corpo de Cristo. E Paulo, ele mostra a diferença entre nós frequentarmos a igreja e nós realmente pertencemos à igreja. E aqui, irmãos, é que muitas pessoas se enganam. Porque elas acham que elas fazem parte da igreja, mas isso é só uma mera teoria para ela, não é prática. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu afirmar para você agora, eu sou um lutador de UFC, o que você falaria para mim? Olha o meu biotipo aqui, irmãos, fala aí. Aí eu vou dar alguns argumentos para você que eu sou lutador de UFC. Eu assisto o UFC, eu conheço as regras do UFC. Eu não perco uma luta de UFC. Eu fico até 2 horas da manhã assistindo. Eu sei o nome dos golpes. Mas eu sou lutador do UFC? Por quê? Porque eu não pratico. Eu só sei a teoria. E essa é a diferença entre você frequentar uma igreja e você pertencer. Talvez você conheça muito da teoria de igreja, mas você não pratica a igreja. E se você não pratica, você não pertence. Você percebe a diferença, irmãos? Então aqui é onde muitas pessoas se enganam. Talvez você esteja pensando nesse momento, eu já sei que você está falando, Jean, e eu pertenço à igreja, assim, mas talvez isso é só uma teoria. Porque pertencer a uma igreja não é ir à igreja, pertencer a uma igreja é ser parte da igreja. É viver a realidade do uns aos outros, é viver a realidade dessa mutualidade. Então, a igreja, irmãos, coletivamente ela é um corpo, e o corpo ele tem vários membros. E um membro num corpo, ele só é um membro se ele for vivo e ativo, e se ele estiver conectado com os outros membros. Porque se um membro que faz parte do seu corpo, ele não é vivo, ele não é ativo, ele só está trazendo carga para você. Então um membro, para fazer parte do corpo, ele precisa ser vivo e ativo no meio do corpo. Então se ele não está no corpo, ele não está ligado no corpo servindo as outras pessoas, esse membro na verdade ele é inútil e prejudicial. Essa é a realidade, tanto no corpo de Cristo quanto no nosso corpo biológico. Então, entender isso como igreja, irmãos, é muito importante, porque nós não somos uma multidão de pessoas que nós entramos em um lugar e nós estamos pensando somente em nós. Você não entra aqui na igreja, as pessoas estão nas igrejas em todos os lugares, elas não entram nos lugares pensando somente em si. A realidade da igreja, irmãos, ela expressa outro tipo de pensamento. É justamente ao contrário disso. Eu não vou entrar num ambiente para conviver com outras pessoas de maneira isolada e cuidando só de mim, pensando só em mim. Isso tem que ser ao contrário. Nós somos o corpo, e como somos um corpo, nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas o problema é que nós não sentimos a dor das pessoas que estão em nossa volta. E agora eu queria fazer uma dinâmica para você entender o que eu estou te dizendo, de você sentir uma dor. Você sabe por que nós não sentimos as dores das pessoas que estão em nossa volta, irmãos? Porque nós não nos consideramos membros uns dos outros na realidade. É teoria. Eu vou pedir para o pastor Elmar para me ajudar agora. Pastor, vem aqui, por favor. Fica aqui do meu lado aqui. Pode ser. Fica aqui, pastor. O pastor Elmar está de aniversário hoje, vou dar um presente para ele. Fica aqui, pastor. Coloca a sua mãozinha aqui, ó. Pastor Elmar, eu trouxe aqui tipo um porrete
eu queria dar uma pancada no seu dedo. Eu posso? Não. Por quê? Viu? Ele assustou. Eu até quebrei o negócio. Porque dói. Por que eu não posso? Porque dói. Mas não é em você, é no seu dedo. Mas é o meu corpo. Não, mas é só o seu dedo, não é você. Mas é o meu corpo. Você vai sentir se eu der uma pancada no seu dedo? Com certeza. Você percebe a diferença, irmãos, quando você entende que uma parte do membro, quando ele sofre, o corpo todo sofre? Existe uma possibilidade de eu dar uma pancada no dedo do pastor Imário e o resto do corpo não sofrer? Existe essa possibilidade? Obrigado, pastor. Qual de vocês aqui se habilita a vir aqui receber uma pancada no dedo, achando que é só o dedo que vai sofrer ou se o resto do corpo não vai sofrer? Quem que se habilita? Alguém se habilita? Alguém pensa diferente ou não? Todo mundo concorda com essa tese? Por que você concorda, irmão? Porque ela é real. Mas na prática nós não entendemos isso, que nós somos partes um dos outros. E quando uma parte do corpo está sofrendo, o corpo todo está sofrendo também. Então é muito importante nós entendermos isso. Nós somos membros uns dos outros. Isso, nós estamos falando exatamente de mutualidade. Então, se você é membro do corpo de Cristo, você tem que pensar no seu irmão, você tem que cuidar do seu irmão. Nós somos membros uns dos outros. Você imagina, irmão, se você visse um membro do seu corpo agredindo outra parte do seu corpo. Imagina se a sua boca quisesse morder o seu braço. Como é que você ia ser classificado? Se alguém chegasse e visse você falando assim, minha boca está querendo morder o meu braço. O que você ia ser classificado? Como um louco. Você logicamente seria internado. Por quê? Porque uma pessoa que está em sã consciência, ela não vai agredir a si própria. Porque qualquer parte do corpo dela que ela agredir, o corpo todo vai sofrer. E nós conhecemos isso muito na teoria, mas na prática nós temos dificuldade de andar nisso. Porque o irmão que está do meu lado, ele está sofrendo, mas não está doendo em mim. É verdade ou não é, irmão? Então Paulo quer que nós nos aprofundemos na realidade dessa mutualidade. A segunda mutualidade está em Romanos capítulo 12 também, mas no versículo 10. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente, olha a expressão, uns aos outros, com amor fraternal. Então aqui Paulo está falando de comunhão, e a comunhão ela exige amor. É um amor de verdade, não um amor com um discurso. Essa palavra amor aqui, irmãos, ela está especificando um tipo de relacionamento que é um amor familiar, ou seja, você amar o seu irmão da igreja como você ama o seu irmão de sangue. Agora, se o seu irmão de sangue faz algo contra você, você pode ficar bravo com ele, você pode brigar com ele, você pode não concordar. Agora você elimina ele da sua vida? Pois é, irmãos, é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui, que nós precisamos ter. O mesmo tipo de amor que eu tenho pelo meu irmão de sangue, eu tenho que ter com os irmãos que fazem parte do corpo. Então aqui, irmãos, eu quero deixar uma frase de Francis Schaeffer, que tem muito a ver essa questão de diferença entre prática e teoria. E Francis Schaeffer, uma vez, ele disse essa expressão, e Francis Schaeffer diz assim: você não é o que você pensa, não é o que você fala, você não é o que você sente, você é o que você faz. Então não importa o que você fale, não importa o que você pense, não importa o que você ache, você é o que você faz. Todos nós precisamos viver essa realidade. Mais uma mutualidade, Romanos capítulo 12 também, mas agora o versículo 10. Romanos 12, versículo 10. Não, esse eu já li. É a segunda parte, irmãos. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora a segunda parte. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui fala de nós honrarmos uns aos outros.
E aqui honrar uns aos outros é nós não olharmos para o nosso irmão nem com discriminação, nem com recriminação e nem com eliminação. Nem com discriminação, nem com recriminação e nem com eliminação. Sabe aquele irmão que você olha? Existe uma frase que muitas pessoas repetem, né? O meu Espírito Santo não bateu com o Espírito Santo desse irmão. Aí você já dá uma eliminada desse irmão na sua agenda de amizades, né? Mas Paulo fala que nós temos que honrar uns aos outros. E isso, irmãos, está incluído nesse tipo de situação. Paulo está falando assim, nós não podemos ser como aquele fariseu, que quando ele orou diante de Deus e falou, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como aquele publicano. Nós temos que nos preferir em honra uns aos outros. E isso significa, irmãos, quando você prefere estar com o seu irmão em honra, significa que você está indo à frente desse irmão como guia. Você está indo à frente dele, abrindo as portas para que ele seja honrado. Significa que você não vai pular na frente dele para querer a honra dele, mas é ao contrário, você vai trabalhar para que ele seja honrado. Mas isso, irmão, expressa que nós precisamos ter humildade. A igreja ela não faz acepção de pessoas e ela trabalha para que todos os irmãos sejam preferencialmente honrados. Então, a gente não põe nós mesmos na frente, nós pomos as outras pessoas na nossa frente. Isso é uma mutualidade que nós precisamos aprender a viver se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo. Outra mutualidade que Paulo nos ensina está em Romanos 12, mas no versículo 16. E olha o que o versículo 16 diz. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então você precisa ter o mesmo sentimento uns aos outros. Sabe o que significa isso aqui? Nós não devemos nutrir inveja, nós não devemos ter ressentimentos, nós não devemos guardar mágoa, nós não devemos dar espaço para ódio no nosso coração. Sabe o que Paulo está combatendo aqui, irmãos? Acusações caluniosas, desavenças entre os irmãos que causam separações, isolamentos dentro do corpo de Cristo. E por que ele está falando sobre isso? Porque nós somos uma só família. E o que quer que nós queremos que os outros façam para nós, nós devemos fazer para os outros. Então a regra é aqui, o que você quer que façam para você, você deve fazer para o outro. É isso que Paulo está falando aqui. Romanos capítulo 14, versículo 13, traz outra mutualidade. Romanos 14, 13 diz assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui Paulo está falando que nós não devemos julgar uns aos outros. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que nós não devemos ser juiz do nosso irmão. Então o meu papel não é jogar uma pedra no caminho do meu irmão. O meu papel não é falar mal do meu irmão, mas é ao contrário disso, é eu ser o suporte na vida desse irmão para eu conseguir ganhar esse irmão de volta. É exatamente o que nós vemos em Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15, Jesus falando sobre a igreja, ele estava falando de uma comunhão horizontal que deve existir na igreja. E essa comunhão, Jesus fala assim, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e conversa contra ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. É uma preocupação com o bem-estar, com a vida de alguém que está tomando um caminho de morte, e isso dói no meu coração e eu preciso resgatar esse irmão de volta. Então, em vez de eu julgar somente esse irmão, eu saio em socorro desse irmão. Eu deixo de ser uma pedra de tropeço e falar mal dele nas costas dele, e vou falar diretamente com ele, para tentar trazer ele de volta. Mas qual é a conduta que é a mais usual que a gente percebe?
A gente vê as pessoas fazendo pecados, mas nós não temos coragem de ir falar com a pessoa, mas nós falamos dela nas costas dela. Então nós não podemos ser juízes das pessoas, mas nós temos que ser suporte na vida dos irmãos para nós trazermos eles de volta. Outra mutualidade está em Romanos capítulo 14, no versículo 19. Romanos 14, 19 diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Aqui Paulo está falando de paz e de edificação. Sabe o que Paulo está falando aqui? Você foi convocado para você lutar pela paz. Sabe o que Paulo está falando aqui? Nós não somos causadores de incêndios, mas nós apagamos os incêndios na vida das pessoas. Nós não cavamos abismos, mas nós construímos pontes. Nós não somos separatistas, mas nós somos reconciliadores. Nós somos instrumentos de paz na vida do nosso irmão. O meu papel é edificar o meu irmão com palavras encorajadoras, animadoras, consoladoras, palavras que possam levantar o meu irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui do uns aos outros. E isso aqui é uma realidade da nossa vida do dia a dia. Outra mutualidade que Paulo fala aqui, irmãos, está em Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, 7. Olha o que Paulo diz. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui Paulo fala de nós acolhermos uns aos outros. Sabe o que significa você acolher uns aos outros? Aceitação. É isso que significa essa palavra. É como Cristo fazia com as pessoas. Cristo acolhia as prostitutas, Cristo acolhia os publicanos, Cristo acolhia os pecadores, para que eles pudessem ser transformados. Ninguém tinha porta fechada com Jesus. Cristo acolhia a todos. Cristo não acolhia o pecado do próximo, mas ele acolhia o próximo para que esse próximo, pudesse ser participante das promessas de Deus na vida dele. E é exatamente isso que significa para nós nos nossos dias. É nós acolhermos as pessoas nas nossas vidas, para que essas pessoas possam desfrutar das promessas que Deus tem para ela. Então, irmãos, quando você vê a respeito de acolher uns aos outros, é a aceitação. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo dentro da igreja, pode ser a pessoa de caráter mais desvirtuado da igreja. Nós temos que acolher essa pessoa e nós temos que trabalhar junto com ela, para que ela possa ser participante das promessas que Deus tem na vida dela e ela possa ser transformada pela glória de Deus. Isso é acolher uns aos outros. Romanos 16, 16. Romanos 16, 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Sabe o que é ósculo santo aqui, irmãos? Beijo. Então existia uma cultura naquela época que eles beijavam no rosto uns dos outros. Talvez não seja a nossa cultura hoje. Talvez você esteja dentro de uma cultura que quando você chega, você saúda uma pessoa com um beijo. Às vezes você vai em um outro lugar, são 3 beijos. Às vezes você vai num lugar, a pessoa chega e só dá a mão para você. Sabe quando você chega num lugar, a pessoa fala para você, a paz do Senhor, meu irmão. Outra pessoa fala, a paz de Cristo. A outra pessoa fala, paz seja convosco. São gestos que nós expressamos para as pessoas. E o que Paulo está querendo falar aqui, que saudai com um ósculo santo, significa que nós precisamos expressar o afeto, o carinho e a consideração pelo nosso próximo. Isso significa que nós precisamos ser calorosos, amorosos uns com os outros. É isso que Paulo está querendo dizer com isso aqui. João 13, 34. Mais 5 minutos, irmãos, aí eu paro. João 13, 34. Talvez essa seja a última que eu fale.
João 13, 34. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. O mandamento aqui é do amor. E esse mandamento do amor, irmão, já era conhecido por eles. Que quando você olha na Shema, no Antigo Testamento, naquilo que Moisés trouxe, ouve, pois, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo. Eles já sabiam sobre isso aqui. Só que Jesus, quando ele fala a respeito disso aqui agora, irmãos, Jesus ele amplia, Jesus aumenta o alcance e a motivação desse amor pelo próximo. Jesus estava dizendo assim para eles: olha, esse amor que vocês devem amar entre vocês, nasceu do amor que eu tenho por vocês. Aqui Jesus aumenta o nível. Jesus muda a motivação desse amor. O que Jesus estava querendo colocar é: olha, existe uma régua agora que ela é mais alta para você amar. É você amar o seu irmão como eu amo você. É isso que Jesus está falando. E é uma mutualidade, algo que está expressando uns aos outros. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui a régua sobe mais ainda, irmão, porque fala de perdão. E você entende o que é perdão? Vou dar uma definição de perdão para você, que eu revisitei ela essa semana, fazendo um curso de casais. E aí você vai ter uma condição de você saber se realmente você perdoou ou não de verdade. Sabe quando você sabe que você perdoou? É quando você não atribui mais culpa ou responsabilidade para a pessoa que te ofendeu. Como eu sei que eu consegui perdoar alguém? Perdão, irmão, não é amnésia. Perdão não é você esquecer o que as pessoas fizeram para você de ruim. Tem muita gente que acha que eu perdoei, não vou nem lembrar. Não, vai lembrar sim. Vai lembrar. Aquela pessoa fez tal coisa para mim. Claro que você vai lembrar. Perdão não inclui amnésia. Mas sabe como você sabe quando você perdoa? É quando você não atribui mais culpa para aquela pessoa. Quando você não responsabiliza mais aquela pessoa no seu interior pela sua infelicidade, pela sua amargura. Essa é uma régua boa para você entender nos seus relacionamentos se realmente você perdoou de verdade ou se você está só fazendo de conta que perdoou. Essa é uma régua muito boa. E aqui, a ideia aqui, irmãos, é de nós usarmos o critério de perdão ao nosso irmão, usando o mesmo critério que Deus usa conosco. Olha o texto: você deve perdoar o seu irmão da mesma maneira que Deus te perdoou. Não te lembra o Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. Então qual é o critério que você deve ter para poder perdoar? É o mesmo critério do perdão que você recebeu de Deus. Eu perdoo uma vez só. Se a pessoa fizer a segunda vez a mesma coisa, para mim acabou. Irmão, se Deus fizer isso com você, como é que fica? Porque o que Paulo está falando aqui é o critério que você deve usar para perdoar. E o critério é, da maneira que você recebeu o perdão de Deus na sua vida, você também deve dar o perdão às pessoas que te ofendem e que te magoam. Por quê? Porque a ideia é que nós precisamos desenvolver em nós o mesmo caráter perdoador de Deus. E você quer desenvolver isso na sua vida? Viva com pessoas que te ofendam, que te magoem. Você vai desenvolver isso, irmãos, e você vai desenvolver esse caráter perdoador de Deus na sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 2.
Olha, eu achei que ia ser mais demorado. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E aqui, irmãos, esse termo levar a carga uns dos outros tem a ver com a nossa responsabilidade com os nossos irmãos para que eles possam ser restaurados. Olha o versículo 1 que fala: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aqui Paulo está falando a respeito de alguém que cometeu alguma falta, um erro e um pecado. Então, se eu sei de alguém que cometeu um erro, uma falta ou um pecado, essa pessoa está com uma carga sobre ela. Qual que é a minha responsabilidade? Chegar a ela e ajudar ela a levar essa carga. Isso faz parte da nossa responsabilidade com a restauração do nosso irmão. Está relacionado diretamente com aquilo que Cristo fez por nós, porque a minha restauração, a sua restauração foi graças àquilo que Cristo fez por você. Ele levou o seu pecado. Ele riscou o escrito da dívida que tinha contra você. Se ele não fizesse isso por você, você estava carregando essa carga, esse peso até hoje. Mas ele fez isso por você. E como ele fez isso por você, você também pode fazer pelo seu irmão. Essa é a ideia que Paulo está querendo passar aqui. Então, como Cristo fez por nós, pela nossa restauração, quando nós vemos o nosso irmão em pecado, às vezes nós temos a tendência de nos afastar do nosso irmão, talvez até porque nós nos achamos superiores a esse irmão. Não, esse irmão está pecando dessa forma, eu jamais vou andar com um cara desse tipo porque eu sou superior a essa pessoa. Talvez até essa seja a tendência do nosso coração, irmãos, mas o que Paulo está falando aqui, você deve levar a carga do seu irmão, ou seja, você deve olhar para o pecado e a fraqueza do seu irmão, não com comparação em relação a você, mas com compaixão. A regra aqui não é você se comparar ao seu irmão e se achar melhor que ele. A regra é você ter compaixão pelo seu irmão e ajudar ele nesse momento. É o nosso compromisso de nós termos um desespero no nosso coração quando nós vemos o nosso irmão indo para um caminho de pecado e nós não nos omitirmos de ajudarmos o nosso irmão na restauração dele. Isso significa levar a carga uns dos outros. Tem mais 2 só, irmão, acho que dá tempo. Se eu tiver mais 3 minutinhos eu termino. Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Irmãos, e tudo isso aqui que eu estou falando para você faz parte do dia a dia da igreja. É a convivência. É mais fácil ir num retiro que você não conhece ninguém, que você não sabe da vida de ninguém. Chega lá, chapa, chora, ri, se derrama, vira as costas, nem sabe quem estava do seu lado. É mais fácil você fazer isso ou você viver essa realidade aqui no seu dia a dia? É muito mais fácil você ir num retiro. Mas o que produz uma vida cheia de espírito na realidade? O que a Bíblia me mostra é uma vida de uns aos outros, é uma vida de mutualidades. É essa realidade aqui, irmãos, que é a realidade da igreja. E que nós temos fugido de viver nessa realidade. Então, se nós quisermos ser cheios do Espírito, nós vamos precisar mudar. Não tem como a gente continuar achando que nós vamos ser cheios do Espírito se nós não vivermos dentro dessa realidade, nessas mutualidades. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Aqui Paulo está falando que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. E aqui Paulo está mexendo com a nossa vaidade. Paulo está mexendo com os nossos interesses próprios. E geralmente esses interesses próprios, irmãos, eles causam partidarismos e discórdias no corpo de Cristo. O que Paulo está falando aqui é, da mesma forma que você tem os seus interesses e você se esforça pelos seus interesses, você tem que aplicar esse mesmo esforço pelo seu próximo. Essa é a medida.
É isso que Paulo está falando a respeito de nós considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você viu a nova, mais uma vez aqui, né? A expressão uns aos outros, e aqui Paulo está falando, não mintam uns aos outros. E por que nós não devemos mentir uns aos outros? Porque Paulo ressalta que a mentira, ela é uma obra da velha natureza de um indivíduo que ainda é governado pelo pecado. E nós devemos abandonar um caminho maligno chamado mentira. A mentira é algo tão grave, irmãos, que a mentira ela é o oposto da verdade. Tanto é que quando você lê na Bíblia, a Bíblia fala que existe alguém que é a verdade. Quem que é alguém que é a verdade? Jesus. Do contrário, tem alguém que é chamado de pai da mentira na Bíblia. Quem é o pai da mentira na Bíblia? E quando alguém anda mentindo para o seu próximo, quem é o pai dessa pessoa? Lá em casa, quando a Sofia era pequenininha, uma das frases que mais a gente usava é: quem é o pai da mentira? A gente sempre lembrava. Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui é: nós não devemos mentir uns aos outros, porque a mentira é o oposto da verdade, é a distorção e a ocultação da verdade com a intenção de nós enganarmos, e isso pode trazer muitas consequências na vida das pessoas. Pode destruir uma reputação, pode separar amigos, pode influenciar pessoas a tomarem decisões desastrosas, e principalmente nós perdemos a confiança das pessoas em nós. A mentira ela é vista como contrária à natureza de Deus. Então nós não devemos mentir uns aos outros. E por último, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Aqui Paulo fala que nós precisamos nos instruir uns aos outros, ou seja, a palavra de Jesus, ela tem uma maneira de habitar no nosso meio de maneira rica, quando nós derramamos a instrução de uns para os outros. É você derramando a graça que Jesus te deu na vida do seu próximo. Mas todas essas mutualidades aqui, irmãos, requer algo que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 2. E o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 2? Bem, 4, versículo 3, é o 3. Olha o que diz o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente. Há uma necessidade de nós nos esforçarmos. Sabe uma coisa que nós não percebemos, irmãos? Que aqui o estilo de igreja que Jesus falou que nós tínhamos que viver em todos os momentos é o estilo de igreja que está escrito em Mateus capítulo 18. É um estilo de igreja... Pastor, vem aqui de novo, por favor, para me ajudar. É um estilo de igreja, irmãos, que eu tenho que andar tão próximo do meu irmão, tão perto do meu irmão, a ponto de eu conseguir ver o pecado dele. E ele ver o meu pecado. É a ponto de esse pecado dele não me ofender, mas eu ser uma obra de Deus na vida dele para santificar ele. E ele ser uma obra de Deus para santificar a minha vida nos meus pecados. Irmãos, não existe outra igreja. Obrigado, pastor. Não existe outra igreja. Essa é a igreja de Jesus. Esta é a igreja que Jesus salvou, e nós vivemos a realidade do corpo de Cristo, é nós andarmos nesse tipo de vida. Então, irmão, se você está andando do lado do seu irmão e você não está conseguindo enxergar o pecado dele, é que talvez você não esteja tão próximo dele. E talvez você não esteja vivendo a realidade de igreja, a realidade do corpo de Cristo. Mas se nós quisermos ser cheios do Espírito, nós temos um grande desafio.
O desafio de nós vivermos essa vida de mutualidade. Sabe, irmãos, eu desejo experimentar algo de realidade de Cristo, do seu poder e da sua glória no nosso meio. E isso nós não vamos conseguir de outra forma, a não ser fazendo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Sabe, irmãos, você quer viver a realidade da igreja? Você precisa considerar essa mutualidade e praticar essa mutualidade. Senão você não vive a realidade da igreja, você frequenta um lugar. E aí você vai ser igual o lutador do UFC. Você acha que é o lutador do UFC, conhece tudo, sabe todas as regras, mas não é. Sabe aquela história? Se você for durante 30 anos no lugar onde cria cavalos, você não vai se tornar um cavalo. Para você se tornar um cavalo, precisa nascer cavalo. Então você ir na igreja não significa que você é crente. Não significa que você é cristão. Agora você quer experimentar a realidade dessa vida que Jesus deseja para nós? Não existe outra maneira. Nós estamos sendo desafiados, irmãos, a viver num grupo de pecadores, olhando os pecados uns dos outros e tendo responsabilidade uns com os outros. Na medida em que nós vemos o nosso irmão indo para um caminho do pecado, a gente saber que nós temos esse compromisso com ele e não deixar ele naufragar. Eu preciso sair em ajuda desse irmão. E eu preciso ser tudo isso aqui que eu falei dos uns aos outros na vida de todos vocês. E vocês precisam ser isso na minha vida. Essa semana eu ouvi uma frase que eu fiquei chocado e eu concordei com ela. Talvez a primeira pessoa que tem que viver a realidade dos uns aos outros, se tornar membro da igreja, é o pastor da igreja. Porque muitos pastores se acham superiores e separados do resto da igreja. Mas o pastor, ele é um no meio do membro, um membro no meio do corpo. O pastor é mais um. E o pastor, ele deve viver essa realidade da mesma maneira que cada um de nós precisa viver essa realidade. Irmão, se você não viver essa realidade, você não vai experimentar o que é uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E se nós não praticarmos isso aqui, irmãos, nós não vamos ter uma vida cheia do Espírito. Difícil, né? É mais fácil ir no encontro. Mais fácil chegar no lugar onde eu não conheço ninguém, ficar comendo bem, ficar sendo ministrado por preletor famoso, por músicos conhecidos, dar uns decantalabachúrias lá no fim de semana, sair de lá chorando, e depois de 3 dias a minha vida volta a tudo o que era. Sabe o que me transforma? É o Elmar ver os meus pecados e ele chegar em mim e falar: Jean, você está errado, cara, você precisa mudar nisso aqui, ó. E eu ter humildade de ouvir o que ele está falando, eu falei: Elmar, você está certo, eu preciso. Essa é a realidade do corpo de Cristo. Mas nós não temos sentido esse amor e essa dor. Quando nós vemos as pessoas naufragando, quando nós vemos as pessoas passando por períodos de pecado, se afastando, nós não nos importamos. Ah, a pancada vai ser no dedo, eu não vou sentir. Não, irmão, é no corpo. Irmãos, o que eu estou propondo é uma realidade. E não é fácil essa realidade. Mas é a realidade que a Bíblia fala que nós temos que viver. Chega de nós tentarmos dar um jeitinho para as coisas. Nós precisamos viver a realidade da presença de Deus na nossa vida. E nós só vamos viver essa realidade se nós experimentarmos isso. Por isso nós insistimos com você. Vai no culto das mulheres, viva essa realidade lá no meio. Comece a estabelecer relacionamento e comunhão com pessoas que você possa confiar o seu coração e que você possa dividir os seus pesos e as suas lutas, as suas mágoas, as suas tristezas. Vá no culto de homens e faça a mesma coisa. Vá na reunião dos jovens e faça a mesma coisa. Chega de viver uma vida distante e isolado. Porque não existe parte do corpo isolado.
Ou você vive essa realidade do corpo para ser parte do corpo, ou para de se enganar achando que é parte da igreja e não é. Nós precisamos, irmãos, se nós queremos o Espírito Santo enchendo as nossas vidas, nós precisamos. Amém?